Bem, meus irmãos, olá, paz do Senhor, que bênção estar aqui novamente neste dia que o Senhor preparou para trazermos mais um texto aqui da palavra do Senhor, para compartilharmos acerca deste livro tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Você está de posse aí do exemplar da Bíblia? Que bênção! Muito obrigado por você estar nos acompanhando, aprendendo cada vez mais. Eu quero dizer uma coisa a você, eu também aprendo bastante, lendo a palavra do Senhor, estudando, pesquisando, tá certo? Então, tenha certeza, se você está sendo edificado, eu também estou sendo edificado, com certeza. A palavra de Deus é uma bênção, ela realmente nos fortalece, alimenta a nossa alma, o nosso espírito, nos revigora para nós vencermos aí os problemas do dia a dia, não é verdade? Muito bem, no texto anterior, nós falamos acerca daquele encontro de Elias com a viúva de Sarepta. Nós falamos acerca desse texto, a viúva de Sarepta, que está baseada em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 24. Vimos ali que o Deus não é só Deus que providencia alimentos, comida, mas também é o Deus que dá a vida. No caso, naquele texto, nós comentamos que o Senhor deu a vida novamente àquela criança, filha daquela viúva que hospedara Elias ali por cerca de 2 anos aproximadamente na sua residência. Ali foi uma bênção, uma grande demonstração da providência de Deus. Mas hoje nós iremos falar acerca de um assunto maravilhoso. Olha, está imperdível este assunto. Você vai aprender bastante. Então peço que você tenha um pouquinho de atenção, acompanhe se tiver condições de abrir a palavra do Senhor. Vamos, cada versículo, cada verso, nós iremos trazer um pouquinho de informação para que você, para que outras pessoas também sejam abençoadas ouvindo a palavra do Senhor. Vamos falar hoje sobre a grande disputa no Monte Carmelo, onde você verá que Deus demonstrou mais uma vez que Ele é o campeão dos campeões. Nós, só para deixar você um pouco situado na história, Israel é a nação, aquela nação que estava com 10 tribos. Na ocasião, após a morte de Salomão, você deve se recordar que o reino foi dividido, as 2 tribos do sul ficaram com Roboão, filho de Salomão, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As demais tribos, as outras 10 tribos, ficaram sob o domínio de Jeroboão, outro rei, que foi o rei que introduziu a idolatria em Israel. Depois de Jeroboão, todos os reis foram idólatras. Nós estamos falando, nesse contexto de Elias, acerca desta grande disputa no Monte Carmelo. O rei que estava reinando em Israel era o rei Acabe, aquele mesmo rei que casou com uma mulher ímpia, uma mulher adepta, idólatra, uma mulher que cultuava ao deus Baal, o deus dos fenícios, o deus dos sidônios. Este vil Deus, aliás, todos os deuses das nações, os deuses daquela época e os demais deuses que não seja o verdadeiro Deus de Israel, são deuses que estão aí fadados ao fracasso, Através da idolatria, naquela época era algo comum, tornou-se algo comum, banal, no contexto cultural e histórico de Israel. Infelizmente, através de Jeroboão, ele introduz a idolatria em Israel. Só para lembrá-lo, é que nessa época, quando Jeroboão assume o reinado de Israel com as 10 tribos, ele coloca 2 bezerros, um em Dan, lá na parte mais setentrional de Israel, ali na parte norte, e na parte sul, já quase com fronteira ali com o reino de Judá, ele coloca um outro bezerro de ouro ali em Betel. A finalidade era não permitir, ou pelo menos ele criar essa forma de culto nefasto, para que as pessoas que estavam nas tribos do norte não descessem a Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano para cultuar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ali no templo. Então a finalidade foi isso, foi levar o povo ao desvio para que as pessoas não subissem a Jerusalém para cultuar o verdadeiro Deus de Israel. Então Jeroboão foi um péssimo rei. Outros reis que lhe sucederam também foram foram reis idólatras. Nesse contexto aqui, Acabe, filho de Onri, que foi um rei muito mau, muito idólatra, porém Acabe vai superar em maldade, aliás ele já superou em maldade, vamos falar muito ainda sobre Acabe, mas pelo que ele já tinha feito nos seus primeiros anos de seu governo, ele já tinha ultrapassado em muito o que fez de errado na questão da idolatria, se referindo a seu pai Onri e também a Jeroboão. Vamos falar hoje, para esse assunto, como eu já disse, maravilhoso, a disputa no Monte Carmelo. O texto está baseado em 1 Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 40. Então você já deu para perceber que
vai ser um estudo bastante extenso, porque são 40 versículos que nós iremos aqui trazer novamente à memória dos irmãos. Vamos falar aqui coisas importantes que talvez você não tenha ouvido alguém falar. Não que eu seja o detentor da verdade, longe de mim esteja pensar isso. Não, não é isso. Mas a gente pesquisa, estuda e trazemos aqui o melhor que nós podemos fazer, tá certo? Bem, 1 Reis, capítulo 18, versículo de 1 a 40, diz o seguinte: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Lembre-se que antes do Senhor falar essa palavra para Elias, determinar que ele agora saia daquele lugar e se apresente para Acabe, o Elias está na casa da viúva, aquela viúva lá de Sarepta, tá certo? Está lembrado desse fato? Muito bem. Então o Senhor vem, novamente não vemos como o Senhor falou através de Elias, se foi por sonhos, se foi por revelação, se foi por visão, mas a palavra do Senhor veio a Elias, depois de muitos dias, praticamente esses 2 anos que ele já tinha passado ali, cerca de 2 anos e poucos dias ali na casa da viúva, e a determinação do Senhor é que ele agora vai se apresente a Acabe. Lembre-se que Elias, quando nós falamos acerca daquele refúgio, quando Elias é alimentado pelos corvos, ele está sofrendo uma perseguição ferrenha na nação. Acabe e Jezabel perpetraram esta perseguição, ele tem que se refugiar, o Senhor dá a estratégia, mostra o local onde ele deveria se esconder, e ali ele fica aproximadamente 1 ano. Quando a fonte se seca, o Senhor manda agora, o orienta para que ele transponha os termos de Israel e vá para este país ali como um refugiado. E ali o Senhor tinha ordenado a uma viúva que hospedasse o seu servo. Tá certo? Muito bem. Agora o Senhor manda que Elias, aquele Elias que antes estava fugindo da presença de Acabe, ou sendo ameaçado de morte, ele não seria nenhum bobo e ficar ali e deixar seu pescoço ali para ser cortado pelo rei Acabe e pela maldosa Jezabel. O que é que ele faz agora? O que é que ele faz? Aí o Senhor manda agora ele se apresentar para Acabe. Veja bem, ele estava antes se escondendo, e ele fica ali hospedado na casa da viúva de Sarepta. Terminado esse período, este tempo que o Senhor determinara, o Senhor agora manda ele, aquele Elias fugitivo de Acabe, manda agora o Senhor manda que ele procurasse Acabe e falasse para Acabe. E você verá na continuação qual foi o recado. Então, o recado do Senhor, a palavra do Senhor foi assim: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, o rei Acabe, esse 8º rei de Israel, lembre-se que Acabe é o rei que está na 3ª dinastia. Ele é filho de Onri, então a 3ª dinastia dos reis de Israel. Vamos em frente. Porque darei chuva sobre a terra. Lembre-se que o Senhor falou que eu darei chuva, o Senhor, e não Baal. Os fenícios, eles admitiam no seu culto, eles criam que este nefasto deus chamado Baal, um dos deuses mais populares na cultura dos fenícios, era o deus da chuva, era o deus das tempestades, era o deus que mandava fertilidade. Por isso que o culto da fertilidade, este deus Baal, no seu culto, tinha a questão da fertilidade, onde havia envolvimento com sexo, promíscuo, todas essas coisas, porque faziam parte do culto a Baal. Vamos em frente. Então Deus diz para Elias: olha, procura Acabe e diga que eu darei chuva. Não é o Baal que dará chuva, não é Azerá que dará chuva, mas é o Deus de Israel que dará chuva. Esse era o recado sobre a terra. O texto nos mostra que Elias cumpriu este desígnio do Senhor, porém o versículo 2 diz: E foi Elias mostrar-se a Acabe. Novamente vemos aqui a prontidão deste profeta do Senhor, um homem que obedece ao Senhor, ele não contesta, ele não fica ali com conversa com o Senhor, mas aquele homem quer me matar, quer ceifar minha vida, mas não, ele cumpre, ele obedece. Um exemplo aqui de obediência. E foi Elias mostrar-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Lembrando que Samaria era a capital neste período, e a partir de Onri, que foi o rei que comprou aquela região para tornar Samaria como capital. Onri que passou o reinado para seu filho Acabe. Pois bem, Acabe está reinando em Samaria, que era a capital do reino do norte. A fome, o texto mostra que era extrema em Samaria. Então, se nas demais tribos, nas 10 tribos, em suas cidades, em seus povoados, se havia fome, a fome ela era mais extrema
nem em Samaria, justamente onde estavam ali os adeptos, maiores adeptos do deus Baal, que eram Jezabel, a esposa de Acabe, e o próprio Acabe. E o texto diz: a fome era extrema em Samaria. O verso número 3, vamos ver aqui o nome de um personagem, um homem muito fiel a Deus, que talvez você já ouviu, já leu sobre ele, mas vale a pena porque a partir do versículo 3 começa um diálogo entre o profeta Elias e este homem obediente a Deus. O seu nome é Obadias. Então Elias sai para se encontrar com Acabe, e o que é que acontece? O versículo 3 diz: e Acabe chamou a Obadias, ou seja, Obadias era um funcionário de Acabe, era um homem, uma espécie de supervisor, uma espécie de administrador do palácio, alguém de extrema confiança. O rei Acabe chama justamente o rei Acabe, ele chama o seu empregado aqui, o seu funcionário de confiança, que era Obadias. O nome de Obadias, o seu próprio nome já mostra que ele era um homem fiel, porque um homem dependente de Deus, um homem que cria Deus, porque o seu próprio nome significa servo de Jeová. Então o versículo número 3 diz: e Acabe chamou Obadias, o mordomo, ou seja, o supervisor, ou o administrador do palácio, o homem da mais extrema confiança, né? Obadias, aí o texto diz: Obadias temia muito ao Senhor. Então, era alguém que certamente a providência divina o colocou para trabalhar ali junto a Acabe. Temia muito ao Senhor. O verso número 4 diz o seguinte: porque sucedeu. Aí nós veremos porque este homem era um homem fiel a Deus, era um autêntico servo de Deus. É o que o verso 4 vai mostrar. Não basta apenas citar o seu nome, mas as obras deste homem, um homem temente a Deus. Observem o que ele fez em prol dos profetas do Senhor. O verso número 4 diz: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, nesse levante que ela faz, nessa ordem de exterminar os profetas do Senhor, o texto diz: Jezabel, os profetas, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias, este mordomo de Acabe, tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então este homem, temente a Deus, não querendo que os profetas do Senhor, esses profetas aqui não eram os profetas de Baal, não eram os profetas de Azerá, eram os profetas do Senhor. Ele, sabendo que a perseguição era ferrenha sobre os profetas do Senhor, ele arriscou seu próprio pescoço, a sua própria posição, o seu próprio emprego para guardar, esconder estes 100 profetas do Senhor numa caverna. O texto fala numa cova ou numa caverna. E ali enviava para aqueles homens, para aqueles profetas do Senhor, pão e água. Este era o alimento dos profetas. O mais importante é que, através da sua atitude, muitos profetas, cerca de 100 profetas, foram poupados, né? Estes homens de Deus. Então o texto mostra que ele era um autêntico servo de Deus, um homem corajoso, de coragem, não temeu a morte nesse caso aqui, não temeu nenhuma represália, ou alguém chegasse a descobrir esta sua atitude que ele tinha feito, inclusive contra o próprio rei, porque a determinação do rei era que todos os profetas do Senhor fossem mortos. O verso número 5, nós veremos agora, nesse instante, um diálogo entre Acabe e Obadias. Começa um diálogo, eles acertando como eles fariam para amenizar a situação dos animais que estavam já quase mortos de fome. Acabe então chama Obadias e disse: disse Acabe a Obadias: vai-te pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios pode ser que achemos erva, ou seja, forragens, né, capins para o animal, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. Veja bem que Acabe estava mais preocupado com a fome sendo extrema em Samaria, ele estava mais preocupado com os seus cavalos, com os seus animais, mesmo porque esses animais eram animais que pertenciam ao seu exército. No seu exército tinha a cavalaria, a parte da cavalaria era formada tinha que ter esses cavalos para dar mais poder de mobilidade, poder mais de combate, de surpresa. Ele chama o seu mordomo Obadias e ele tem esse plano, é que eles saíssem procurando em todos os lugares do país ervas,
forragens para que os cavalos fossem alimentados e os animais não perecessem. É o que o texto está nos mostrando. Então Acabe ele estava mais preocupado com a situação dos seus próprios animais do que a situação do seu próprio povo. Isso mostra a tirania desse governo, que era o governo deste homem. Não estava preocupado com a saúde do povo, com a fome do povo. Ele estava preocupado com o seu exército, em se fortalecer. Esta era a preocupação desse tirano rei Acabe. O verso número 6, nós veremos que houve uma divisão. Uma divisão em que sentido? Em que Acabe iria para um lado e Obadias iria para o outro lado. Ou seja, percorrer aí, quem sabe, as 10 tribos de Israel, procurando alimentos para esses animais. O verso número 6 revela isso. O versículo 6 diz: e repartiram entre si a terra, entre Obadias e Acabe, para passarem por ela. Acabe foi a parte por um caminho e Obadias também foi a parte por outro caminho. Então eles se dividem para que eles cheguem, descubram com mais rapidez onde tem alimento, fazem essa espécie de divisão com esta finalidade de obter alimentos, forragens para a sua cavalaria, os seus animais. O verso número 7, nós veremos o encontro de Obadias com Elias, o profeta do Senhor. E aqui começa praticamente um diálogo entre esses dois homens de Deus. O verso número 7 diz: estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E, conhecendo-o, ele prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? Então Elias encontra, o versículo mostra que Elias o encontrou. Obadias o reconhece, ele se prostra, não no sentido de adoração, mas no sentido de respeito que ele tinha pelo profeta Elias. Ele se prostra ali com o seu rosto e diz: és tu o meu senhor Elias? Ou seja, questão de reverência, de respeito, nada de idolatria aqui. Em nenhum momento o texto mostra que ele o adorou, de forma alguma, mesmo porque Elias, sendo homem de Deus, jamais iria aceitar esse gesto. Mas foi uma questão de respeito. Os povos orientais tinham essa questão desse respeito. Neste contexto mostra isso. O verso número 8, nós veremos que Elias dará uma tarefa a Obadias. O texto diz: e disse-lhe ele: eu sou. Elias fala: eu sou. Vai e diz a teu senhor: eis que aqui está Elias. Então Elias se identifica: és tu Elias? E ele disse: eu sou. E Elias dá um recado para Obadias transmitir ao rei Acabe. E o recado nós veremos, né? Ele diz: vai e diz a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém, aí Obadias nesse momento ele retruca. Por quê? Porque Obadias temia que Elias se apresentasse diante de Acabe, porque a ordem do rei Acabe e da rainha Jezabel era exterminar todos os profetas. Imagine agora Elias se aparecer diante do rei Acabe. O pescoço que estaria aí para ser ceifado primeiro seria o pescoço de Obadias, ou a vida de Obadias. Então Obadias ele teme nesse contexto aqui, neste diálogo entre Elias e ele, porque ele temia pela sua própria vida também. Vamos em frente. O versículo número 8 diz: e disse-lhe ele: eu sou. Vai e diz a teu senhor: eis que aqui está Elias. Então deu essa tarefa. Vem no versículo 9 esta palavra: porém ele lhe disse a Obadias: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Então ele sabia que se trouxesse Elias à presença de Acabe, o próprio Acabe poderia ceifar a vida primeiramente a vida de Obadias. Então ele teve essa preocupação. O verso número 10, a gente vê aqui, o versículo número 10, ele mostrando que tinha procurado Elias por todos o local do país, por todas as tribos, ninguém tinha encontrado. É o que o verso número 10 diz: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo ele: aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Então ele revela que a procura de Elias foi uma procura muito ferrenha, foi uma procura nacional. Havia essa procura pelo profeta do Senhor nas tribos, e fora até em outras nações, o Elias foi procurado. É aquilo que nós falamos no vídeo anterior, no estudo anterior. Deus, estrategicamente, ele mandou Elias para o terreno do inimigo. Ele ficou lá em Sarepta, na Fenícia, ali próximo a Sidom, e morando num local que jamais alguém poderia imaginar que Elias seria hóspede de uma viúva.
né? De uma viúva. Poderia ser de outra pessoa, alguém deveria ter procurado, de um comerciante, etc. Mas Elias ficou hospedado com uma pessoa improvável, porque a viúva só tinha um filho e era paupérrima, mas o Senhor é aquele Deus que fez com que o alimento não faltasse na mesa da viúva. E Elias ficou ali. Então foi estratégia de Deus esconder o profeta. Por isso que eles procuraram com certeza Elias na Fenícia, em Sidom, na própria Sarepta, nas demais tribos, por todas as partes, e não encontraram o profeta, porque o Deus tinha escondido estrategicamente o seu profeta para não ser achado. Por quê? Porque Deus tinha um plano e usaria Elias, e nós veremos isso, para erradicar a idolatria de Israel. Olha o que diz o versículo, novamente eu vou ler, o versículo número 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem rei, então engloba todas as nações, onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles, o que ele dizia? Aqui não está. Então chegava num país, não, ele não está aqui. Procuraram, então ajuramentavam os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Então ele procurava saber se Elias estava nos termos nesses países, nessas cidades, e todos eles eram taxativos em afirmar que Elias não passara por lá, Elias não tinha sido encontrado. O verso número 11 traz a seguinte expressão: e agora dizes tu, vai e diz a teu Senhor, eis que aqui está Elias. Então ele deu essa incumbência para Obadias. E Obadias, e agora, Senhor, eu vou agora dizer que eu encontrei Elias? Aí a gente vê novamente no versículo 12 a fé que tinha este homem de Deus, Obadias. Ele achava que se ele fosse cumprir esta ordem, essa tarefa do profeta Elias, e dissesse para Acabe, olha, encontrei Elias, ele está em tal lugar, nós veremos que era um homem que cria que o Senhor poderia a qualquer momento arrebatar Elias, tirar Elias de um lugar e colocar no outro. Assim como aconteceu já muitos séculos depois, aconteceu com Filipe, quando ele estava em Samaria, aquela questão lá, ele evangeliza aquele etíope, e depois o batismo, quando o etíope procura Filipe já tinha sido arrebatado, o Senhor levou ele para outro canto. Então Deus tem essa capacidade, tem este poder de fazer isso. E Acabe e o Obadias, ele sabia que isso poderia acontecer com Elias. É o que está no versículo 12. Então se ele fosse dar esse recado ao rei Acabe, dizendo que Elias tinha sido encontrado e que queria falar com ele, é o versículo 12. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor, veja bem, o Espírito do Senhor, te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, ou contar que tinha encontrado Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então, veja, ele não passou a ser um homem crente, um homem fiel a Deus, já quando estava no seu trabalho, após ter sido comissionado por Acabe. Ele não creu em Deus a partir de uma certa idade já avançada, não. Ele desde a sua mocidade era um homem que se revelou ser alguém temente a Deus. Ele fala isso, desde a mocidade ele era um homem que temia ao Senhor. Então perceba que ele diz, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, ou seja, te arrebatasse, levasse para outro local. E ali Obadias ficaria com a cara de mentiroso, alguém que faltara com a verdade com o rei Acabe, e ele iria ceifar, com certeza ele iria pagar com a sua própria vida. Mas o versículo número 13 diz assim: porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa das covas, e os sustentei com pão e água. Ele queria mostrar que ele tinha um certo trabalho, uma certa tarefa que ele cumpriu. Ele quis mostrar que ele era um homem de Deus, não só por ele dizer, mas por ele mostrar através dessas obras que ele fez, que Elias tivesse até misericórdia dele, que não se ausentasse daquele lugar, mas que levasse em consideração o que ele já tinha feito pela obra do Senhor. Esconder esses 100 profetas de 50 em 50 numa cova e alimentá-los com pão e água. Então é como se fosse uma espécie de prestação de contas a Elias, para mostrar que Elias tivesse piedade dele, tivesse misericórdia dele, levasse isso em consideração. O versículo número 14, diz: e agora dizes tu, vai e dize a teu Senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. Mas o profeta do Senhor procura tranquilizar nessa situação de desespero de Obadias, de servo do Senhor. Elias procura tranquilizá-lo da seguinte forma: e disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então Elias ele dá ali uma espécie de garantia
uma espécie de salvo-conduto ao dizer que ele iria se apresentar assim. Sua palavra ali estava empenhada. Ele diz, vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Diz, olha, fique tranquilo, Obadias, que eu irei me encontrar com Acabe. Não se preocupe, Deus não vai me arrebatar. Deus não vai me levar daqui. Eu vou hoje me encontrar com o seu rei, com o seu chefe, com o rei Acabe. É isso que está aqui, essa garantia deste homem de Deus, o profeta Elias. O verso 16 diz assim, então foi Obadias a encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe a encontrar-se com Elias. Ele vai, transmite esse recado de Elias, que Elias foi encontrado e que ele, esse profeta Elias, iria se encontrar com o rei Acabe. É o que está aqui. E o Acabe foi encontrar-se com Elias. Então ele sai, provavelmente perguntou o local onde estava este homem de Deus. Ele sai à procura de Elias. O verso 17, veja o seguinte, aí começa o diálogo entre o rei Acabe e o profeta Elias. O verso 17 diz, e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? És tu o perturbador de Israel? Quer dizer, Acabe, ele procura dissimuladamente, ele sabendo que ele era idólatra, mas ele queria encontrar um culpado, assim como Nero fez na época quando incendiou Roma e quis culpar os cristãos. Agora estava aqui Acabe, o rei Acabe, querendo tampar o sol com peneira para dizer que tudo que estava acontecendo, essa questão da seca, a fome, seria culpa das profecias de Elias. E chama Elias de perturbador. És tu o perturbador de Israel? Quer dizer, ele quis culpar Elias pela situação adversa do país. A fome, a miséria, a seca, a falta de água, a falta de alimento, enfim. Tudo o que estava acontecendo com a nação, ele quis culpar a Elias. Não reconhece o seu próprio pecado, a sua idolatria. Não é isso que o ímpio faz? Sempre procura uma desculpa. O homem sempre procura uma desculpa. O versículo número 18, aí Elias, como homem de Deus, ele não fica em silêncio, não aceita esta colocação do rei Acabe, mas ele procura desmascarar o próprio rei Acabe, mostrando que a culpa não era dele, não era do profeta Elias, mas a culpa, a nação estava sendo penalizada, castigada ali, pela culpa do próprio rei e a sua idolatria. É o que nós veremos no versículo 18. Olha o que Elias diz. Então disse Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, mas tu e a casa de teu pai, Onri, que era o pai dele também idólatra, casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, o culto a Baal. Eram muitas formas de cultos idólatras que Israel nessa época estava mergulhado. Então ele mostra que a culpa dessa situação foi por causa do desvio espiritual do próprio rei Acabe, que não meditou na lei do Senhor, que não observou as leis do Senhor e que entrou nesse caminho chamado idolatria. Entrou pela idolatria. Então, mas tu e a casa de teu pai. Ele diz, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Ou seja, a idolatria. A partir do versículo 19, veremos aqui a proposta para um confronto, para essa disputa, que é o tema da nossa conversa hoje aqui, desse texto que nós estamos estudando acerca desta disputa no Monte Carmelo. Vamos ao versículo 19. Agora, pois, veja só o que ele diz, agora, pois, envia ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Veja bem, ele pede que Elias convoque a nação, ajunta todo Israel. É claro que não foram todos os moradores de Israel. Aqui eram pessoas, representações das tribos, que tivesse ali, nessa disputa, pessoas ali de todas as tribos. Não todo mundo, as crianças, não era para ir as crianças, essa questão. A gente pensa que todo mundo é todo mundo, incluindo criança, os velhos, né, as pessoas com deficiência física. Não, mas ele pediu ali que ele juntasse pessoas, mas pessoas de todas as tribos. Entenda é dessa forma que o estudante da Bíblia deve entender. Não que fosse todo mundo. Como diz Moisés, não fica aqui nenhuma unha.
quando falou para Faraó. Não, eram representantes, fortes representantes, um bom número de pessoas. E no Monte Carmelo, por que no Monte Carmelo? Porque o Monte Carmelo, estrategicamente, ficava entre o Líbano, ou entre a Fenícia, e entre Israel. Então foi um ponto que ficou ali entre... Era um monte com altura cerca de 530 metros de altura, segundo alguns estudiosos, de 21 quilômetros de extensão. Era um monte, não era só como fosse um simples montinho, não, era um monte realmente muito grande e com essa altura. Então este monte ele ficava ali entre o território disputado entre Israel e a Fenícia, era um território disputado, um local de disputa. Então um local estrategicamente bom para um páreo desse, para uma luta dessa, tá certo? Quem iria prevalecer? Era o Deus dos fenícios Baal ou era o Deus de Israel? Então foi estratégica esta indicação desta arena, se fosse hoje o povo diria esse estádio, né? Mas ali foi o monte, como também os 400. Então ele pede que ele junte os 450 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e também os 400 profetas de Azerá. E Azerá era a esposa de Baal, para você entender essa questão. Então Azerá era a esposa de Baal. O texto nos mostra que eles comem da mesa de Jezabel, ou seja, o Estado, a nação de Israel, bancava o alimento para esses profetas. Então imagine como a nação estava desvirtuada do verdadeiro Deus. Chegou a ponto do dinheiro público, recursos públicos do Estado, da nação de Israel, das 10 tribos, bancar cestas básicas, podemos dizer uma linguagem tão comum hoje, para estes falsos profetas. Então o próprio Estado estava custeando, não é, esses recursos para que os profetas recebessem esses alimentos. Então veja que situação drástica. Imagine aquelas poucas pessoas como estavam pensando, aquelas pessoas que ainda eram fiéis a Deus, alguns poucos em Israel, sabendo que parte dos seus impostos estavam sendo gastos com um governo ímpio que bancava aqui o culto funesto, o culto ao Deus Baal. Imagine como esse povo estava indignado em com seus impostos custearem as despesas desses 850 profetas, 450 de Baal e mais 400 profetas de Azerá. Então, que come da mesa de Jezabel. A própria Jezabel foi aquela mulher ímpia que criou estas cestas básicas, esses alimentos para os seus profetas. Vamos ao versículo número 20. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel. Então entenda aqui como as 10 tribos, pessoas que não todas que estavam em Israel. E ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então divulgado esta disputa, este local do conflito, seria no Monte Carmelo. O público aqui nós já sabemos que são pessoas das nações, mas os desafiados aqui são os 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azerá. O versículo número 21 diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando? Então o povo vai, é divulgado esta disputa, o povo é arrolado para o convidado para assistir essa disputa, porque Elias, ele queria que o povo participasse, não bastava apenas Elias, e Elias foi estratégico nisso. Porque se ele chamasse só os profetas, os falsos profetas, para estar ali assistindo ou participaram dessa disputa, não é? Elias queria que tivesse ali um público. A assistência deveria estar ali. Por quê? Porque o povo precisava aprender que o verdadeiro Deus iria se manifestar. Então ele não queria fazer aquela disputa, ele não queria aquela disputa sem espectadores, ele queria que pessoas estivessem ali. Porque o povo iria aprender, de fato, quem era o verdadeiro Deus. O povo que estava ali duvidando, né? Cocheando entre dois pensamentos, é o que nós veremos. O versículo 21 diz: então Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Eu vou ler esse texto aqui, numa Bíblia que eu tenho aqui em casa, edição católica, uma versão católica, a Bíblia de Jerusalém, edição católica, que diz o seguinte: edições paulinas, essa Bíblia,
nós vamos ler esse mesmo texto que nós lemos, até quando cocheareis em todos os pensamentos, é a palavra de Elias. E eu achei interessante esse texto, porque Elias aqui, ele fala o seguinte, ele diz assim, vou procurar aqui o texto, ele diz assim, Elias, aproximando-se de todo o povo, disse, até quando claudicareis das duas pernas? Até quando claudicareis das duas pernas? E no rodapé dessa Bíblia, ele dá uma explicaçãozinha aqui sobre por que essa palavra claudicareis sobre duas pernas. Das duas pernas. Ele diz assim, o sentido da última palavra não é seguro, mas a tradução, conforme o grego, combina com a mímica do versículo 26. Agora, o importante aqui, os israelitas dançam ora para Yahvé, ora para Baal. Yahvé aqui é Jeová, é Deus, tá certo? Então ele está dizendo o seguinte, ora o povo nas suas festas dançavam adorando o Deus de Israel, e ora também dançavam honrando ao Deus Baal. Então o povo estava misturado, é como uma linguagem bem fácil de entender hoje. É aquela pessoa que diz que está na igreja, mas também não se largou do mundo. Ou seja, um pé está na igreja, um pé está no mundo. O povo estava assim em Israel. Ora adoravam a Deus, ora adoravam a Baal. Ora criam em Deus, ora criam em Baal. E ficava nessa dúvida, neste culto sincrético, misturado, né? E dessa forma. Então ele chama o povo a atenção e diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada, então o povo fica calado, o povo ali serve como um mero espectador. O povo era um povo que praticamente não se rebelava contra a idolatria, mas aceitava a idolatria de Jezabel, a idolatria de Acabe. Era um povo que aceitava tudo, ficou em silêncio o povo. A partir do versículo 22, Elias diz o seguinte, então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Você pode pensar, mas por que Elias não disse que... Elias deveria ter dito que além dele ficou ainda tinha mais 100 profetas, mas Elias não podia revelar esse plano de Obadias, ele não poderia dizer que tinha 100 profetas escondidos, por isso que ele só eu fiquei só, ou seja, era Elias que estava ali, naquela situação, ali abertos para essa disputa, ele disse, só eu fiquei só, ou seja, só ele de profeta estava ali para disputar. Então não foi, uma questão de uma omissão de Elias, mas você deve entender isso. Ele não estava faltando com verdade, ele não menosprezou os profetas que estavam escondidos, mas ele também não podia revelar que além dele havia mais 100 profetas, mesmo porque Acabe não ficaria conformado com isso e iria procurar ceifar na vida de Obadias e o plano sendo descoberto. Então Elias disse, só eu fiquei por profeta do Senhor, os profetas de Baal são 450 homens, certo? O verso 23 começa então aqui nós chamamos as condições da disputa, ou as regras da disputa. Elias começa a falar no versículo 23. Ele diz assim, deixe-nos, ou dê para eles, pois 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, ou seja, dá a preeminência para eles escolherem, e o dividem em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, Elias mostra aqui as condições dessa disputa. Ele recebeu um bezerro, os profetas de Baal receberiam um bezerro, iriam preparar o bezerro, iriam cortar o bezerro, colocar sobre o altar. Não poderia, estava proibido alguém colocar fogo, mas o Deus que fosse verdadeiro que mandasse o fogo para consumir este holocausto, esses animais. Ele diz, eu também não meterei fogo. Tá bem? No verso 24, Elias continua ainda com as regras. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que respondeu por fogo, esse será Deus. Esta era a condição. Este será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Eu gostei desse texto porque agora o povo que antes tinha ficado calado, eles não ouviam ainda, não estavam compreendendo como seria esta disputa, o povo ficou em silêncio. Mas nesse versículo aqui, quando o povo conheceu como seriam as regras desta competição,
o povo agora gostou e o povo aprovou as regras. O povo disse, é boa esta palavra. Então o povo antes estava em silêncio, o povo agora começa a ter um maior interesse, porque já conhece as regras da disputa. O verso 25, disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um bezerro e preparai o primeiro. Então Elias eles pede que eles vão na frente, e Elias é sábio nesse ponto, porque ele diz, olha, vocês vão na frente, mas qual é o motivo de vocês irem na frente? Aí o texto diz, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhes metais fogo. Então ele diz, olha, pode começar, vocês têm a preeminência, pega o primeiro bezerro, pode matar o animal, pode fazer isso, pode colocar sobre o altar, pode começar o culto de vocês, pode começar a pedir a Baal para Baal mandar fogo. Eu estou aqui tranquilo. Então ele diz, olha, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. O verso 26, a gente já vê o cumprimento do início dessa competição. O verso 26 diz, e tomaram o bezerro que eles deram e o prepararam. E invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinha feito. Vejam bem, eles pegaram o animal, invocaram, mataram o animal, repartiram o animal, invocaram o nome de Baal. O texto diz que eles começaram pela manhã, como se fosse um culto matutino. Não o nosso, que é um culto a Deus, mas o culto dele, bem cedinho, até ao meio-dia, clamando. E o que eles clamavam? Baal, responde-nos. Porém, Baal estava em silêncio. E eles chegaram até a profanar, eles profanaram o próprio altar de Baal, porque o texto diz que eles saltaram sobre o altar. Quer dizer, profanaram o próprio altar do Deus, do funesto, do miserável Deus Acabe. É isso que eles estão fazendo, né? Eles fizeram. Então eles aqui realmente escarneceram, né, do seu próprio Deus, saltaram sobre o altar, vituperaram o próprio altar dele, ultrajaram o altar de Baal. Mas isso é culto de demônios. Versículo 27, sucedeu que ao meio-dia, quando foi meio-dia, Elias começou a zombar desse fanatismo religioso desses adoradores de Baal. O que é que o texto mostra? Elias zombava deles e dizia, clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Com essas palavras ele está dizendo que Baal não era nem onisciente, não sabia de tudo, que não era onipresente, não estava em todo lugar, e que não era onipotente, que não tinha poder. Quando ele fala, quem sabe ele dorme e despertará, está mostrando que certamente era um Deus que se cansava, um Deus que dormia. Então não era onipotente. Quando ele diz que quem sabe está viajando, mostra que o Deus Baal não era onipresente, ou seja, ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele tinha que se deslocar. Se ele estava andando, ele não podia estar naquele local ali. Então mostra que este Deus Baal não era onipresente, não estava em todo lugar. E também não era onipotente. Não é? Clame em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser, esse Deus aqui está com Deus minúsculo, um D minúsculo. Então Elias começa a caçoar destes falsos adoradores, ou desses adoradores do falso Deus Baal. Ele começa a caçoar deles, zombando deles. Verso 28, o texto mostra o seguinte, e eles clamavam a grandes vozes e se retaliavam com facas e com lanças. Chegaram a se rasgarem, cortar a própria carne nesse flagelo, nessa autopenitência, nessa espécie de flagelo, se autoflagelavam, para que, quem sabe, o Deus deles tivesse misericórdia, tivesse pena dele, vendo o sangue. Então é o que o texto mostra, até derramarem sangue sobre si. Então se retaliavam, se cortavam, mais nada. O Deus deles estava inerte, como é inerte todos os falsos deuses. O texto diz, conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. O verso 29 mostra-nos o seguinte, sucedeu que passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ou seja, eles se cansaram de clamar pelo Deus Baal. O verso número 30, veremos o seguinte, é que Elias agora convoca o povo como se o povo se aproximasse mais deles. Olha, vocês estão muito longe, vamos se aproximar mais, vocês agora verão quem é o Deus.
O texto o verso número 30 diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, como se dissesse, aproxime-se mais, que vocês verão agora quem é o verdadeiro Deus. Mais ou menos nesse sentido, a gente deve entender nesse sentido. Ele queria que o povo se aproximasse mais. O povo deveria ver bem de perto, para ninguém ter dúvida sobre o verdadeiro Deus. Então disse Elias ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, o povo obedeceu. O que é que ele faz? O texto diz: e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aí vem a pergunta: se foi restaurado, quem quebrou? Praticamente deve ter sido os adeptos de Baal, que com o fim de abolir o culto a Deus em Israel, mesmo num período de idolatria, alguém quebrou. Com certeza foram estes esquerdopatas, a gente pode dizer assim, do verdadeiro culto a Deus. Ou seja, as pessoas que adoravam a Baal destruíram o altar do Senhor. E coube a Elias agora restaurar, reparar este altar. É o que o texto está dizendo aqui. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verso 31. E Elias tomou 12 pedras. 12 pedras. Observem, 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Ou seja, ele começa a reconstruir este altar. E essa é uma curiosidade. Por que 12 pedras? Porque 12 pedras, o texto já diz, se refere às tribos de Israel. Mas por que 10 e não, por que 12 e não 10? Já que as nações, já que as tribos de Israel no reino do norte eram 10, e o reino do sul, que era Judá, tinham duas tribos, Judá e Benjamim. Por que ao invés de 12 pedras, ele não pegou 10? Porque aqui ele estava querendo dar uma demonstração da união do Senhor. O plano de Deus era para unir a nação de Israel, ser única, não está dividida. E com este culto, com esse restabelecimento, com essa restauração desse altar, Elias queria mostrar para o povo que a união deveria ser permanente na questão do culto a Deus. Não bastara Judá estar cultuando a Deus no templo, enquanto Israel estava cultuando a Baal no reino do norte. Eles deveriam, tanto as nações, as 10 tribos do norte, como as 2 tribos do sul, estarem no mesmo culto a Deus. Então ele faz essa junção com as 12 pedras representando a união. Era o que Deus queria que ocorresse com a questão do culto ao verdadeiro Deus. Então Elias toma essas 12 pedras, restaura o altar do Senhor. E o texto finaliza, o versículo 31, Israel será chamado o teu nome, ou seja, além dele restaurar, ele santifica o altar. Ele santifica o altar. E no 32, vemos o seguinte: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego. Começa aqui quem observa, começa a ver que Elias procura estar numa certa desvantagem, no sentido espiritual aqui. Mas na verdade aqui Elias procurou complicar as coisas, mas para Deus isso era coisa fácil. Mas ele quis complicar para que Deus desse uma grande demonstração do seu poder. Porque seria muito fácil ele clamar a Deus, deve mandar fogo e queimar a lenha que estava seca. Mas ele quis dar uma grande demonstração que Deus é poderoso para fazer muito mais do que as pessoas estavam esperando. Então Elias, eu creio que ele causou uma grande surpresa pela atitude que ele vai tomar neste momento. Então o texto diz: e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então ele cava restaura o altar do Senhor, santifica o altar do Senhor, pega ali, quem sabe, uma espécie de pau, alguma coisa que fizesse um sulco, um rego ao redor do altar, constrói esse rego. O verso 33, Elias faz algo aqui possível de se fazer, mas a partir do 34 é que você vê que como Elias tinha fé no Senhor. O verso 33 diz: então armou a lenha, o altar já estava restaurado, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Até aí tudo bem, o povo entendeu. Verso 34, aí o que as pessoas vão ver por que ele pediu o rego, por que ele construiu o rego. É o verso 34. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Então veja o que ele estava fazendo aqui. Quem sabe alguém estava pensando ali, de repente, quem sabe, uma pessoa imaginou que esse profeta deve estar louco, deve estar maluco. Imagine ele
vai querer que esse altar pegue fogo. Ele vai querer que Deus mande fogo, mas molhar a lenha, quer dizer, alguém deve ter pensado isso. E disse-lhe: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto. Ou seja, molhe a carne do animal, molhe a lenha. E sobre a... E disse-lhe: fazei a segunda vez, traga as 4, né? E fizeram a segunda vez, disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram. E toda a lenha, 12 talhas de água. Algumas versões falam talhas, outra versão, como a minha, fala cântaros. Mas eram água em abundância. Água, se naquele momento a escassez de água era grande, de repente ali era um local, alguém achou água ali. Então de repente, e aqueles cântaros realmente molharam, toda aquela água molhou aquela lenha, deixou encharcado, realmente. Então vamos para frente. Vamos continuar? Verso 35. Vamos partir para o desfecho, né? De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Então toda a lenha ficou encharcada, as carnes do animal encharcadas, o próprio rego ali em redor do altar ficou completamente cheio de água. O verso 36 diz o seguinte: e sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, essa oferta de manjares é que às 15 horas, às 3 horas da tarde, a oferta de manjares era oferecida no templo. Elias deve ter dado uma olhada assim para o sol, já está na hora da oferta de manjares. Nesse momento estão oferecendo lá no templo a oferta de manjares, que era uma oferta que era feita, a oferta de cereais, antes do sacrifício de um animal. Então isso era, Deus já tinha determinado isso na lei. Elias, já vendo que a hora já era a hora do sacrifício da oferta de manjares, não é? Ele não tinha relógio naquela época, mas pela posição do sol, da sombra, ele deve ter percebido isso aí. Então o texto diz: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, ou seja, lá no templo, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, a quem conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Eu acho interessante aqui é que ele diz: tu és Deus em Israel, sou o teu servo, conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Mas antes ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. Ele estava aqui fazendo com que Deus se lembrasse. É claro que Deus não ia se esquecer, mas ele estava aqui trazendo à memória dos seus espectadores, o povo, para que o povo ouvisse que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ou seja, trazendo aquelas alianças que Deus teve com Abraão, a aliança que Deus teve com Isaque e a aliança que Deus teve com Israel. Então, ele estava mostrando ao povo que, clamando, dizendo o nome destes 3 personagens, identificando Deus como os Deus destes 3 principais personagens da história de Israel, eles deveriam se lembrar que Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus de aliança, um Deus que cumpre as suas alianças. O povo precisava entender isso, primeiramente, trazer à memória deles esse pacto que Deus tinha com o povo de Israel. Então isso é muito interessante, é relevante nesse contexto você entender estas coisas. Conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então isso aqui não foi invencionice, não foi algo assim que de repente bateu um ímpeto em Elias e ele deveria fazer uma espécie de luta, de batalha, de disputa, mas foi algo que o próprio Deus tinha falado a Elias: faça assim, faça assim, faça assim. E ele fez conforme. É o que o texto está dizendo aqui: conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Versículo 37, responde-me, Senhor. Ele continua a oração: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Tornar o seu coração para trás. Nesta Bíblia de Jerusalém, eu achei interessante, vou ler novamente para você, porque ele dá uma elucidação, uma explicação bem mais fácil para que compreendamos o que o texto quer dizer. Ele diz assim: responde-me para que este povo reconheça que és tu, Yahvé, ou seja, o Deus, e que convertes os corações deles. Deus estava mostrando, ele estava mostrando que Deus, através desta situação, iria converter os corações destes homens que estavam ali vendo esse desfecho, que foram convidados para participarem desta disputa como assistência. Ele estava mostrando que Deus era capaz
de perdoar estas pessoas que estavam distantes dos caminhos do Senhor através dessa atitude. Ou seja, o que Elias iria fazer levaria o povo a arrepender-se, crer no verdadeiro Deus e Deus perdoar o povo. Está aqui a questão do arrependimento por meio dos idólatras, mas sim do povo. Então é importante, e você verá que na frente, no transcorrer dessa história, você vê que houve mudança, mas não foi a mudança no coração dos idólatras, e sim no coração das pessoas. Veremos. Então o texto diz, ele está orando, vou repetir o versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Versículo 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Observe, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ou seja, não ficou ali nenhuma relíquia de nada, para ninguém pegar um pedacinho daquela pedra, eu vou levar como lembrança, como souvenir desta grande batalha. A Bíblia diz que o fogo do Senhor, mostra que o fogo do Senhor foi tão poderoso, tão forte, eu acredito que ali naquele momento ele se afastou um pouco. Devido à quintura, o fogo ali, a temperatura seria altíssima, porque era fogo enviado por Deus. Então ele diz, o texto diz, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, ou seja, queimou todas as carnes e os ossos do animal. A lenha não ficou ali nem cinza, acredito, ou ficou a cinza, resquício de cinza. As pedras se esfarelaram, com certeza, não sobrou nada. E o pó, ali, consumiu até o pó, está aqui. Então se tinha cinza ali, meu irmão, foi tudo embora. E ainda lambeu a água. Olha só, você já viu fogo lamber água? Pois o fogo de Deus faz isso. Amém? Isso é que é Deus poderoso. Lambeu a lenha, a temperatura foi tão forte, a quintura foi tão intensa, que a água se evaporou imediatamente. Por quê? Porque Deus mandou fogo do céu. Então a Bíblia diz, lambeu a água que estava no rego. Então nada ficou ali para relíquia, para santuário, alguém levar como lembrancinha lá da disputa de Elias, né, um pedacinho da lenha, nada disso. Ninguém levou souvenir para casa, ficou ali só na memória do povo e no registro bíblico. O versículo 39, aí nós vemos agora o povo. Qual foi a reação do povo com o fogo do Senhor? Olha o que o texto diz, o que vendo todo o povo caiu sobre seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esta foi a atitude do povo, ou seja, o coração do povo agora. O povo agora entendeu que Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eles ali viram que culto a Baal, a Azerá, não vale nada. Por quê? Porque é um Deus que não responde, é um Deus inerte, é um Deus falso, é um Deus construído pelo homem, mas o nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente e onividente. Gostou dessa palavra, onividente? Pois é o Deus que vê tudo, onividente. E Elias lhe disse, lançai mão, aí vemos a atitude do profeta Elias, que alguém pode dizer, mas Elias foi muito radical. Por que Elias não poupou a vida desses adeptos? Ora, meu irmão, se o propósito de Deus era erradicar a idolatria, e havia a lei condenava as pessoas à morte se alguém fosse idólatra. Nós vamos ler esse texto aqui na palavra do Senhor. E Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e os matou. Essa questão dessa matança, porque 450 profetas ali foram mortos. Vamos ao texto de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 2 a 5, e você verá que era uma determinação do Senhor. Nós vamos ler isso aqui. Determinação do Senhor é que os idólatras fossem castigados. Então está em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 2 a 5, eu vou ler, para que você entenda. O verso diz assim, verso 2. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor, teu Deus, traspassando o seu conserto, que for e servir a outros deuses,
e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Verso 4. E te for denunciado, e o ouvires, então bem o inquirirás, e eis que sendo verdade, e certo que te fez mal, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação a Israel, quase que não li, né? Verso 5. Então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou a mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Era esta a sentença, matá-los com pedras. Como Elias queria fazer uma coisa muito rápida ali, Elias mandou que eles fossem ali mortos. E ali, rapidamente, aqueles homens foram mortos, esses profetas. Às vezes a gente fica pensando, mas por que os adoradores de Azerá não foram mortos também? Não foram mortos. Certamente porque eles, na hora deste culto, eles ficaram de fora, e somente os adoradores de Baal, nós vemos que os adoradores de Baal foram que se manifestaram, foram que aceitaram as regras desta disputa, e foram eles que ficaram ali saltando, oferecendo sacrifício a Baal, clamando a Baal. Nós vemos que a assistência de Azerá foi aquela assistência que ficou ali como espectadores. Não entrou nesse culto a Baal, ficou espectadores. Como Elias tinha argumento para mais do que suficiente para condenar à morte esses adoradores de Baal, porque o povo foi testemunha que eles adoraram a Baal, que ofereceram sacrifício a Baal, clamaram por Baal. Elias não perdeu tempo e manda que esses homens sejam mortos, sejam exterminados. O que é que fica para nós aqui, amados irmãos, em prol é que o nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é um Deus de vitórias. Se Deus te colocar você em qualquer área na vida social, seja na política, seja você como empresário ou como funcionário, seja em que repartição você trabalha, em que fábrica você trabalha, você é um representante de Deus. Não tenha medo de dar seu testemunho, mesmo que você esteja ali sozinho contra uma grande quantidade de pessoas. Seja autêntico, seja um verdadeiro crente, seja um homem de Deus. Pague o preço no sentido de buscar a santidade, evitar o pecado. Ainda que os seus inimigos ou os nossos adversários sejam muitos, se você estiver no caminho certo, andando segundo a vontade do Senhor, Deus te dará muitas vitórias. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que não está aquém da história, é um Deus próximo, presente, é um Deus que imanente, é um Deus transcendente, mas é um Deus imanente. Ele está presente, próximo às suas criaturas. É um Deus que quer participar da nossa vida espiritual. Continue adorando esse Deus e servindo esse Deus, que Deus muito lhe abençoará. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Compartilhe o nosso vídeo para que outras pessoas possam ter essa possibilidade de acompanhar essa leitura da Bíblia e serem também edificadas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel, meu irmão. Continue crendo nesse Deus, porque o nosso Deus é um Deus fiel.